Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra camada desse tipo de arquitetura, que é a camada de ativação, né? Ela é responsável por introduzir a não linearidade associada ao modelo. Então, na camada anterior, o que a gente fez foi criar vários mapas de representação, que correspondem ao volume de representação associado à camada, e esses vários mapas correspondem à convolução em relação à entrada, ao volume de entrada, com relação a cada um dos filtros que foram arbitrados pelo projetista. E esses valores dos filtros, como a gente já viu, vão ser ajustados durante o processo de treinamento. O que a gente tem agora é uma camada que vai introduzir uma não linearidade a esse processo para melhorar a adaptação às fronteiras de separação que são construídas, né? E essa não linearidade ela pode ser dada a partir de diferentes funções, né? Uma das funções mais utilizadas é a função, atualmente, a função do tipo ReLU, né? Mas a gente viu que existem várias outras funções tentando superar algumas das limitações da ReLU. A gente já viu em vídeos anteriores ali que ReLU, MaxOut, viu algumas variações desses modelos de função de ativação. Mas a ideia aqui é, depois que eu fiz lá a convolução em relação a todos os meus filtros que eu arbitrei e obtive lá o meu volume de saída, eu vou aplicar esse volume de saída à minha camada de ativação. Se for uma camada do tipo ReLU, então todos devem lembrar da função de ativação do tipo ReLU, que seria o máximo entre 0 e o valor da ativação. Então eu tenho lá uma saturação em 0, então lembre que a gente não representa ainda a totalidade dos valores negativos, só representa os positivos, mas a gente diminui um pouquinho do problema associado a isso na medida que a gente usa o Batch Normalization, que permite que a gente melhore um pouquinho a distribuição desses dados e diminua o impacto dessa não representação de valores negativos, né, ou esse quadrante negativo todo. Então, a partir desse tipo de operação, cada um dos meus mapas de representação vão passar por uma não linearidade, e essa não linearidade vai fazer uma operação mais ou menos essa, né? Então, os valores, então tem uma transição linear aqui entre os valores positivos, e os valores que são negativos, eles vão ser mapeados para 0. E a partir disso a gente consegue introduzir a não linearidade associada a esse modelo. Existem várias variações possíveis dessas funções de ativação e vocês podem, inclusive, alterar elas para verificar a alteração no desempenho do modelo. Esse, inclusive, é um outro hiperparâmetro associado a esse modelo, a escolha da função de ativação, que já foi mais importante, né? Na medida que a gente introduziu o Batch Normalization, perdeu um pouco de importância a escolha dessa função de ativação. Ela é menos sensível do que já foi no passado. Uma outra camada que é muito importante no processo de treinamento de uma CNN está associada à subamostragem da representação das informações. Ela é conhecida como camada de pooling, né? A camada de pooling objetiva diminuir a representação das informações. Então, na medida que eu tenho lá um filtro de convolução que objetiva aumentar a representação, eventualmente diminuindo um pouquinho da espacialidade, dependendo de como eu configuro lá o zero padding, eu posso manter a espacialidade ou diminuir se eu usar diretamente somente a convolução, mas vai diminuir pouco, né? Dependendo do tamanho do filtro, pode ser que diminua bastante. Isso vai ser uma das características que variam em relação a cada um dos modelos, como a gente vai verificar em vídeos futuros que tentam correlacionar e tentam comparar arquiteturas do tipo CNN. Mas voltando um pouquinho, a associação ou a diminuição dessa representatividade normalmente é feita e é recomendada que seja feita a partir de um processo ou de um filtro de pooling, que objetiva, de certa forma, diminuir essa espacialidade, mantendo a representação do modelo. Então vejam aqui um exemplo associado a esse tipo de arquitetura, né? Eu tenho lá um volume de entrada que corresponde a 224 de altura, 224 de largura por 64 canais de profundidade. A partir disso eu estou aplicando uma camada de pooling, e essa camada de pooling aqui está diminuindo a representatividade espacial do meu volume. Veja que eu estou perdendo aqui somente em largura e altura, mas a profundidade permanece igual. Os 64 canais ou mapas de representação permanecem os mesmos,
e o que eu tenho agora só é uma diminuição na espacialidade. Então, se vocês olharem para essa visualização aqui em relação a essa imagem, vocês vão ver que as características dela continuam sendo representadas. O que a gente tem agora é uma diminuição na espacialidade de representação, mas as principais características continuam sendo representadas associadas a esse modelo. Os principais filtros de pooling, existem vários filtros que podem ser utilizados, os mais usados normalmente são o Max Pooling ou o Average Pooling. A diferença entre eles é que eu vou arbitrar uma dimensionalidade também para esse filtro de pooling, mas ele não vai ter pesos, ele basicamente só vai fazer a operação diretamente sobre, é uma operação matemática, diretamente sobre os valores do mapa. Então eu vou arbitrar aqui um pool size aqui, ou um tamanho da dimensionalidade desse filtro de 2x2, é um tamanho bastante utilizado. Veja que quando eu faço isso eu diminuo pela metade o tamanho do volume de entrada, e aí eu vou fazer o quê? Aplicar esse filtro aqui, ou deslizar ele sobre esse volume em relação à espacialidade, e eu vou escolher, se eu estou no caso usando aqui o Max Pooling, escolher o valor de máximo desse subespaço aqui, né? Então por isso que é uma subamostragem, eu vou de 4 informações escolher uma delas, e no caso aqui a gente está escolhendo a informação de máximo. Da mesma forma que eu poderia talvez escolher a informação média associada a esse volume. A escolha entre Max Pooling e Average Pooling varia de autor para autor, de arquitetura para arquitetura, mas normalmente, lembrem que durante o processo de convolução a gente desliza os filtros sobre a imagem e existe uma certa quantidade de informações que é redundante de um filtro para o outro, porque existe um overlapping, né? Existe uma sobreposição dos pixels que foram vistos pelos dois filtros. Então existe uma redundância de representação das informações. Uma das funções da camada de pooling é tentar escolher qual seria essa melhor representação em relação a esse overlap, né, essa sobreposição de informações. Então imagine que eu tenho lá a imagem de uma face. Na medida que eu estou deslizando o meu filtro em relação à face, a informação associada ao olho, por exemplo, pode estar pertencente em vários pixels do mapa de representação. O que eu estou querendo agora é escolher a representação máxima que corresponderia, qual é a porção ideal desse mapa que representaria esse olho no conceito associado a essa imagem de entrada. Então, normalmente se usa um Max Pooling por conta disso. A gente usa a ativação máxima associada a essa região do mapa de representação. Então, é dos modelos, né, mais utilizados, o conceito associado ao Max Pooling. Outra coisa que contribui para isso é a forma como as informações são armazenadas. Então, veja aqui, na medida que a gente vai avançando na arquitetura do modelo, a gente vai tendo subrepresentações associadas às convoluções e às camadas de pooling, e essas subrepresentações vão aperfeiçoando as informações que eu tenho em relação ao volume de entrada. E uma das características interessantes também é que, como eu estou fazendo uma visão hierárquica a partir do modelo de representação, e eu começo com uma convolução em relação a esse volume de entrada, um pixel associado às camadas mais posteriores, se você considerar a combinação deles de forma hierárquica, representa uma informação de entrada que pode, inclusive, até maximizar a região associada a esse volume ou essa imagem de entrada. Então, essa relação hierárquica que era a proposta associada do Hubbard e Weisel, quando eles falaram de células hipercomplexas. Existe uma célula aqui no final, que no nosso caso aqui é um neurônio, que consegue ter uma visão ampla em relação à informação de entrada, considerando partes que são empilhadas, né? Partes empilhadas dessa informação nas camadas anteriores. Então essa é uma das características importantes e um dos motivos que a CNN tem um resultado muito interessante do ponto de vista de representação de características ou representação de informações. Então, depois disso, da camada de convolução, da camada de não linearidade associada à função de ativação e da camada de pooling, a gente normalmente, nos modelos mais antigos associados à CNN, introduzia uma camada totalmente conectada
que era responsável por mapear essa representação de informações ou essas características que forem extraídas. Então veja que eu começo com um pixel representado por 3 características e posso terminar com um pixel ou o mesmo pixel representado por 500 características, mas elas precisam de alguma forma ser mapeadas nas classes, supondo um problema de classificação. A gente normalmente fazia isso utilizando uma arquitetura totalmente conectada, uma camada, um conjunto de camadas totalmente conectados que faziam essa ativação. Então, esse conjunto aqui recebia a última camada de pooling e era responsável aqui por uma camada flat aqui, fazer o mapeamento desse conjunto nas saídas do modelo que eram dados pelo problema. Então, se eu tinha lá um problema de classificação com 10 classes, eu tinha 10 saídas que tinham suas ativações mapeadas a partir de uma arquitetura totalmente conectada, e eu podia, inclusive, adicionar uma camada do tipo softmax ao final para introduzir o conceito probabilístico nesse modelo também. Então, era uma das últimas camadas associadas a esse modelo, né? E a partir disso a gente tem, né, combinando todos esses componentes ou esses ingredientes aqui, né, a gente tem a representação de uma arquitetura do tipo CNN. Então veja aqui, eu dou como entrada uma imagem, e essa imagem aqui está representada por um padrão binário aqui, que só tem um canal, mas poderiam ser vários canais de representação. A partir disso eu vou aplicar uma combinação de convoluções, não linearidades, subsamples associados ao pooling, e faço novamente, tentando especializar de forma hierárquica a representação das informações, até chegar na camada totalmente conectada, que está associada a mapear essa representação aqui em cada um dos conceitos, né, que eu tenho associado a esse problema. Então, a escolha de quantas camadas utilizar, as dimensões, o como construir essas camadas, é uma decisão do projetista e um dos hiperparâmetros, um dos vários hiperparâmetros que precisam ser ajustados nesse modelo. Então, se a gente fosse considerar a visualização do que está sendo aprendido, as camadas mais anteriores, a gente já comentou sobre isso, representariam talvez as informações mais básicas, né? Linhas, cores, texturas associadas a cada uma das informações. E o mais interessante é que elas todas são aprendidas de forma automática a partir dos filtros e dos mapas de representação. Agora a gente vai ver uma visualização de como é que isso pode ser considerado. Então, nesse exemplo, vocês podem acessar e tentar visualizar no computador de vocês. Vocês conseguem visualizar as informações que são representadas por cada mapa de características, né? Então, eu vou aqui e digito aqui um número que eu quero representar e visualizo como é que está a representação desse número aqui nas mais diversas características. Então, esse é o mapa de entrada, né? E depois das primeiras convoluções, veja quais são as informações que são vistas por cada uma dessas convoluções aqui, né? Na representação, e veja que aí eu consigo combinar as informações de cada um desses mapas para representar informações mais gerais em relação a cada um dos pixels, né, do meu mapa de representação, até chegar numa camada totalmente conectada que vai estar associada aqui à probabilidade desse modelo. Então vocês podem fazer um zoom e tentar de alguma forma analisar o mapa de representação associado a cada um desses dados de entrada. Então é uma forma bem interessante de vocês conseguirem interpretar qual seria o valor que está sendo representado em relação a esse modelo. Então, nessa aula, a gente analisou as principais características de uma rede convolucional, falamos sobre alguns dos hiperparâmetros e como configurar esses hiperparâmetros e qual a influência desses hiperparâmetros na construção desse tipo de modelo. Em outros vídeos a gente vai explorar melhor como é que esses modelos podem ser construídos e alguns dos modelos mais utilizados na literatura e na indústria para poder resolver problemas associados a mapeamentos, representação de informação, detecção de anomalia. Dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.